coração do universo, estrelas nascem, vivem e morrem em espetáculos de luz e gravidade. Mas o que acontece depois? Para onde vai toda essa energia? E o que os buracos negros têm a ver com a própria estrutura do espaço e do tempo? Prepare-se, porque o que você vai ver agora muda tudo o que você pensa sobre o cosmos. Chegamos ao ponto em que agora você dominar ótica, termodinâmica, todos esses assuntos da física clássica, eles não são mais o suficiente para você conseguir gabaritar uma prova de física na FUVEST. Porque no edital da FUVEST 2026 consta o tema de evolução estelar. Ou seja, além de todos os assuntos que você já tinha, você também vai ter agora novos assuntos que vão ser cobrados pela FUVEST. E essa aula que você está prestes a ver, ela é uma aula que está lá dentro do mapa da FUVEST, que, caso você já saiba, é uma plataforma que eu construí totalmente específica para a FUVEST. E o link está aqui embaixo na descrição. E, importante também, todo o material dessa aula, o PDF, está disponível aqui gratuitamente. É só você clicar no link aqui abaixo, também o material dessa aula, para você poder baixar e poder consultar ao longo de todo o seu ano. Então, bora para a aula. Certo, então, vamos começar com alguns princípios. O que é a ideia do estudo da evolução estelar? É basicamente o estudo das etapas que uma estrela passa, desde o seu nascimento até a sua morte. E aqui, basicamente, nós vamos fazer conexões com alguns temas. Então, nós vamos falar de física moderna, nós vamos entrar em teoria da relatividade e também nós vamos fazer uma forte conexão com um tema que a gente estuda lá em química, muitas vezes, que é a ideia de fusão nuclear. Então, todos esses parâmetros aqui, eles vão fazer parte do nosso estudo aqui de evolução estelar, certo? Então, como você já entendeu, o que é evolução estelar? A evolução estelar, ela estuda como a estrela muda ao longo do tempo. Então, nós sabemos que nós vamos fazer esse estudo, certo? Mas então, bora entender, vamos começar pelo começo, né? Isso é bom. O que é uma estrela? Estrelas são, por definição, esferas de gás ionizado que se mantêm estáveis pela sua própria gravidade e tem como fonte de energia reações de fusão nuclear. Então isso é muito importante. É uma esfera de gás ionizado que tem como fonte de energia a sua fusão nuclear. E aqui a fusão nuclear primordial que nós vamos tratar é sempre uma ideia de fusão de hidrogênio em hélio, certo? E aqui, ó, eu quero que você note algo. Quando eu falo de fusão nuclear, eu estou falando de temperaturas da ordem de 10 a 7 Kelvin e 10 a 8 Kelvin. Ou seja, se em algum momento da nossa evolução estelar eu tiver uma temperatura que não esteja nesse intervalo de 10 a 7 ou 10 a 8, que seja uma temperatura menor, eu acabo não tendo essa fusão nuclear, que é o que mantém uma estrela viva. Então, por definição, o que é uma estrela? É uma esfera de gás ionizado que tem como fonte de energia reações de fusão nuclear. E aí, se você não está lembrado muito bem como que funciona a fusão nuclear, não tem problema. Qual que é a ideia? Aqui eu vou te mostrar uma fusão que é a principal fusão que acontece aqui, que é uma fusão nuclear do deutério e do trítio. E aí você tem que se lembrar lá da química. O que é deutério e o que é o trítio? Deutério e trítio são isótopos do hidrogênio. Se lembra que o hidrogênio eu posso ter em duas formas, um próton e um nêutron, ou então um próton e dois nêutrons. E aí, no caso, quando ele tem dois nêutrons, ele está formando o trítio, tá? Então, aqui eu tenho uma reação de dois isótopos de hidrogênio, deutério em trítio. E quando eu tenho essa reação de fusão, eu tenho a formação do hélio. Só que o que acontece? A massa do hélio, ela é menor. E aí existe a equação de Einstein, que diz o seguinte: energia liberada é igual a variação da massa vezes c ao quadrado. E aí, por conta dessa variação de massa, nós temos a liberação de energia. E aqui, guarda que em fusões nucleares eu tenho uma liberação absurda de energia. E é por isso que eu consigo manter toda a estrutura da estrela, certo? Então, uma fusão que nós vamos tratar muito é essa fusão do deutério em trítio, os dois isótopos de hidrogênio, formando o hélio, tá? E aqui, alguns livros didáticos, eles colocam formando o hélio 4 mais um nêutron,
ou então o hélio 5, de massa 5. Porém, o mais correto é falar que eu tenho a formação do hélio 4 mais um nêutron, tá? E aí, por conta dessa variação da massa, eu tenho a liberação de energia, tá? Então, se fôssemos escrever isso aqui de maneira mais direta, aqui, ó, em azul, né, eu estava representando os nêutrons e em vermelho representando os prótons. Então, se eu fosse escrever uma reação de fusão, que nós já vemos lá nas aulas de química, eu escreveria dessa forma. Um deutério formando reagindo com um trítio, formando um hélio mais um nêutron, certo? E aí eu tenho a liberação de energia lá pela equação de Einstein. E lembrando, por que nós estamos estudando isso? Por que nós estamos falando de fusão nuclear? Porque o que é estrela? É uma massa de gás ionizado que tem como fonte de energia fusão nuclear. Logo, faz muito sentido a gente ter passado por isso, tá? E aí, qual que é o princípio? Guarda isso porque, independentemente do tipo de estrela, seja gigante, supergigante, uma supernova, não importa. Independentemente do tipo de estrela, o princípio de funcionamento dela é o mesmo. E qual que é esse princípio? É um princípio de equilíbrio de forças. Como assim? Imagina que, por exemplo, que isso aqui está representando uma estrela, tá? Uma esfera de gás ionizado. E aqui em verde eu tenho essas forças no sentido centrípeto, apontando para frente, para o centro dessa esfera, né? Isso daqui é a força gravitacional, que atua sobre essa estrela querendo comprimi-la. O que acontece? Quanto maior a massa, o que acontece? Maior a força gravitacional. Então imagina, uma estrela muito grande é como se eu tivesse uma força gigantesca querendo comprimi-la. Que é o que eu indiquei por esses vetores aqui em verde, tá vendo? Então essa força gravitacional aqui querendo comprimir essa massa de gás ionizado. Só que você percebe que, ao mesmo tempo que eu tenho essas forças querendo comprimir, eu tenho essas forças que apontam para o sentido, para fora, né? No sentido centrífugo. E essas forças aqui, elas são o quê? São resultado da pressão que é liberada justamente pela reação de fusão nuclear. A fusão nuclear não é justamente a reação que alimenta as estrelas? Então a fusão nuclear ela libera muita energia. Dessa forma, por conta dessa energia liberada, eu tenho uma pressão gigantesca. E aí, quando uma estrela encontra esse equilíbrio entre a força gravitacional e a pressão interna, a força interna por conta da reação de fusão nuclear, a força está em equilíbrio. Por exemplo, o nosso Sol. O nosso Sol ele se encontra exatamente nesse equilíbrio, em que as forças internas são iguais às forças externas, ou seja, a estrela não está expandindo nem contraindo, certo? Esse princípio, para uma estrela estar funcionando normal, ela precisa estar nesse equilíbrio das forças internas, que apontam no sentido centrífugo, serem iguais às forças no sentido que apontam para o centro, né? As forças centrípetas. E certo, o que acontece? Pensa comigo, o que você pode pensar agora? Certo, essas forças internas aqui, elas são resultado da reação de fusão nuclear. E quando falar de fusão nuclear, pensa em hidrogênio. Ou seja, o combustível de uma estrela é o quê? É hidrogênio. O combustível de uma estrela é hidrogênio. Porque é esse hidrogênio que vai fazer fusão formando hélio e outros átomos mais pesados. Mas eu quero que você pense o seguinte, o que é a nossa intuição pensar? Pô, se o hidrogênio é o combustível da estrela, isso significa que quanto mais hidrogênio tiver, mais tempo a estrela vai viver. Afinal, quanto mais combustível tiver, mais combustível vou ter para queimar, e significa que a estrela vai durar mais. Mas é exatamente o oposto. Então, via de regra, é o seguinte, quanto mais hidrogênio, como está destacado nesse texto aqui, ó, quanto maior a quantidade de hidrogênio da estrela, menos tempo ela vive. Então, olha que louco isso aqui, parece uma contradição, mas não é. Pensa, o hidrogênio é o combustível da estrela, mas quanto mais hidrogênio essa estrela tiver, menor vai ser o seu tempo de vida. E por que isso acontece? Pelo seguinte, pensa, se uma estrela tem muito hidrogênio, isso significa que a sua massa também é muito grande. O que significa que a força gravitacional
que vai tentar comprimir isso aqui vai ser muito grande, por conta da massa que é gigantesca. Isso significa que, se a força gravitacional que está comprimindo é muito forte, qual que é a única forma de manter equilíbrio? É se eu tiver muita fusão nuclear acontecendo para fazer um equilíbrio das forças centrífugas e centrípetas. O que significa? Se eu vou precisar ter muita reação de fusão nuclear para que esse equilíbrio se mantenha, isso significa que eu vou estar consumindo rapidamente esse hidrogênio. Ou seja, apesar do hidrogênio sim ser o combustível da estrela, quanto maior a quantidade de hidrogênio, o que resulta em uma maior massa, menor o tempo de vida da estrela. Tanto é que, para os cientistas, medir o tempo de estrelas pequenas é algo quase inimaginável, porque você está falando de trilhões de anos. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos falar de um dos tipos de estrela, que é a estrela anã branca. Como ela tem uma massa pequena, a força gravitacional é relativamente menor. Ou seja, ela faz fusão nuclear, só que ela não precisa fazer tão rapidamente fusão nuclear. Porque para atingir aquele equilíbrio, não precisa ser uma força tão gigantesca assim. O que significa que uma anã branca ela vai viver trilhões de anos, literalmente. Então, via de regra é o seguinte, quanto maior a massa de uma estrela, menos tempo ela vive. Então, isso aqui é plausível de ser uma questão da FUVEST, porque a FUVEST poderia pôr assim, pensando em evolução estelar. Sabendo que o hidrogênio ele é o combustível de uma estrela, né? Obviamente ele vai falar isso de um modo mais rebuscado, mas a gente pode entender assim. Sabendo que o hidrogênio ele é o combustível da estrela, isso significa que quanto mais hidrogênio ela tiver, mais tempo a estrela vive. Isso é falso. Quanto mais hidrogênio ela tem, maior sua massa, menos tempo ela vive. Certo? E falando nessa questão de tempo de vida de estrelas, né? Algo que também a gente pode conectar bastante nesse ponto aqui é em relação à corrida espacial, né? A gente vê que tem sido construído bases em Marte, e qual que seria uma ideia disso, de tempo de estrelas e essa corrida espacial? O que acontece? Uma estrela morre quando o seu combustível acaba, certo? E aí o que acontece? O Sol, a estimativa do Sol é de 10 bilhões de anos. E como que você sabe que a expectativa de vida do Sol é de 10 bilhões de anos? Por conta da aproximação que nós temos da massa do Sol e com isso o cálculo da massa de hidrogênio. Porque a partir do momento em que acaba o combustível, como a gente vai ver mais detalhadamente daqui a pouco, a estrela colapsa por conta da força gravitacional e explode liberando energia. No caso, o Sol, quando ele acontecer isso, e a estimativa é de que ele vai acontecer daqui 5 bilhões de anos, porque a vida estimada do Sol é de 10 bilhões de anos, e o Sol já tem 5 bilhões de anos, ou seja, a estimativa é de que dure mais 5 bilhões de anos. Depois, quando acabar o combustível dele, a força liberada pela fusão nuclear acaba sendo menor que a força gravitacional. Ou seja, a força gravitacional começa a comprimir tanto e, como nós vamos ver daqui a pouco, vai colapsar. E então o Sol, a ideia que os cientistas têm é que o Sol, daqui 5 bilhões de anos, ele vai explodir formando uma gigante vermelha. Só que essa gigante vermelha, ela é tão gigante, como o nome já diz, que as suas camadas mais externas, elas vão atingir a Terra, vão atingir outros planetas. Então qual que seria uma ideia de uma corrida espacial? É você mudar a civilização para Marte, depois você mudar para outros planetas mais distantes, tentando justamente fugir dessa explosão do Sol em uma gigante vermelha daqui 5 bilhões de anos. Certo? Isso aqui parece um pouco loucura, né? É uma corrida espacial, mas é o que a gente já consegue ver, né? Essa busca de vida em outros planetas também tem como base esse parâmetro aqui, certo? Então, nós fechamos aqui a primeira parte. E aí, o que nós temos que entender? Nós vamos então estudar a evolução estelar. Nós começamos pela ideia de onde nascem as estrelas. As estrelas nascem no universo. Sim, as estrelas nascem no universo. Mas elas não nascem em qualquer lugar, elas não nascem em lugares aleatórios. Onde as estrelas nascem? As estrelas nascem nas galáxias. E em qual parte das galáxias? Nas regiões de formação estelar. Ou seja, em qual parte do universo eu formo as estrelas? Eu formo nas galáxias. E dentro dessas galáxias, em regiões chamadas de regiões de formação estelar. E aqui tem até uma imagem para a gente ver, ó.
Seria essa a ideia. Eu tenho uma galáxia e aqui você pode ver algumas regiões com uns pingos mais claros, assim, né? Um foco de energia. Essas regiões seriam as regiões de formação estelar que estão lá nas galáxias. Certo? Então, onde nascem as estrelas? Nas galáxias, nas regiões de formação estelar. E aí, eu tenho as nebulosas. Então, o que são as nebulosas? Nebulosas, guarda isso, uma nebulosa é um berçário de estrela. Ou seja, nebulosa é onde vão surgir as estrelas. Ela é o berçário das estrelas. Você guardando isso, você já vai estar entendendo bastante coisa que vai acontecer daqui para frente. Então, onde se formam as estrelas? Elas se formam nas galáxias, nas regiões de formação estelar. E o que são as nebulosas? São justamente isso. Uma nebulosa é um berçário de estrelas, ou seja, é o que vai dar origem às estrelas, certo? E olha só, daqui a pouco, logo em seguida agora, né, a gente vai entrar aqui na questão do ciclo das estrelas, né? E tudo mais, os vários tipos. Só que, independentemente de qual caminho que a gente vai seguir, guarda o seguinte. O que define o ciclo de vida de uma estrela é a sua massa. Guarda isso. O que define o ciclo de vida de uma estrela é a sua massa. E isso aqui vai ser importante para toda a nossa ideia aqui, tá? E quando eu falo de massa de estrelas, eu estou considerando sempre em relação à massa do Sol. Então daqui para frente eu vou falar assim, ó. Imagina que eu formei uma estrela pequenininha e essa estrela é de 0,08 massas do Sol. Você vai perceber que daqui para frente eu vou estar sempre falando. Essa estrela tem uma massa entre 1,5 e 8 massas solares. Como assim? É 1,5 vezes a massa do Sol ou 8 vezes a massa do Sol. Então daqui para frente a gente sempre vai considerar massa em relação à massa do Sol, que é a estrela que nós mais temos entendimento, tá? Então aqui a massa ela tem sempre como parâmetro a questão da massa do Sol. Então nós chamamos de massas solares, certo? Então, o que acontece, ó? Nós falamos que as estrelas se formam nas nebulosas. Se formam nas nebulosas. Então, nebulosa é aquele berçário das estrelas. E aí, o que eu quero que você entenda? Como que acontece essa formação? Eu tenho o universo, e onde que se formam as estrelas? Nas galáxias. Nas regiões de formação estelar. E o que são as nebulosas? São o berçário dessas estrelas. Eu tenho aquela região de formação estelar. E aí, durante a formação estelar, eu tenho uma nuvem de gás frio, principalmente hidrogênio e hélio, que se contrai formando uma protoestrela. Então, pense o seguinte, tem aquela região de gás, região de formação estelar. E aí, essa nuvem de gás ela começa a se contrair. E quando ela se contrai, ela forma uma protoestrela. Então, aquela região da formação estelar que se contraiu, formou uma protoestrela. E qual que é o ponto aqui? Se essa massa for menor do que 0,08 vezes a massa do Sol, ela forma uma estrela anã marrom. Isso aqui é muito importante. Então eu tenho aquela protoestrela, aquela massa de gás. Se essa massa de gás for menor do que 0,08 massas solares, ela forma uma anã marrom. E o que acontece? A anã marrom, a gente vai analisar toda essa sequência aqui, não se preocupa, mas se você perceber, a anã marrom, ela não aparece aqui. Por que a estrela anã marrom, ela não aparece? Pelo seguinte, a estrela anã marrom, que é quando aquela protoestrela tem uma massa de 0,08 massas solares, ela não consegue fazer a fusão nuclear de hidrogênio em hélio. Por quê? A temperatura do núcleo de uma estrela anã marrom é em torno de 8 milhões de graus Celsius. E o que acontece? Se lembra lá em cima que nós vimos que a temperatura de fusão nuclear ela é em torno de 10 a 7 a 10 oitava Kelvin, ou seja, em torno de entre 10 milhões de graus Celsius e 100 milhões de graus Celsius, né? 10 a 7, 10 milhões e 10 oitavas, 100 milhões. Então, como o núcleo da estrela anã marrom, ela não alcançou essa temperatura, ela não faz fusão de hélio em hidrogênio.
E qual que é a definição de uma estrela nesse ciclo que nós estudamos? É uma massa de gás ionizado que tem como energia reações de fusão, mas sempre parte de uma ideia de fusão de hidrogênio em hélio. Então, por isso que essa estrela aqui, ela não vai entrar em algo que eu vou chamar de sequência principal, tá? E o que é sequência principal, então? É quando essa protoestrela aqui, ela vai ter uma massa maior do que 0,08 massas solares. E aí, quando essa protoestrela, se essa protoestrela, que é aquela condensação naquela região de formação estelar, se ela tiver mais do que 0,08 massas solares, ela forma estrela. Por quê? Ela consegue fazer fusão nuclear do quê? De hidrogênio em hélio. E aí, quando essa protoestrela tem uma massa maior do que 0,08, ela consegue fazer fusão de hidrogênio em hélio, e aí, por ela conseguir fazer justamente a reação que define como que uma estrela se alimenta, como que ela tem energia, ela entra em algo que eu chamo de sequência principal. Então, o que é a sequência principal? É quando tem aquela região, aquele fenômeno de condensação, formando uma protoestrela, que tem uma massa maior do que 0,08 massas solares, e aí aquela massa, ela começa a fazer reações de fusão nuclear de hidrogênio em hélio. E quando a protoestrela está fazendo reação nuclear de hidrogênio em hélio, ela entra naquilo que eu chamo de sequência principal. Então, por isso que nesse esquema aqui, ó, você vê que eu tenho a região de formação das estrelas, o berçário. Mas independentemente do caminho que eu escolho, eu sempre tenho a sequência principal. Ou seja, é quando tem aquela protoestrela com uma massa maior do que 0,08 massas solares, que está fazendo fusão nuclear de hidrogênio em hélio, certo? E é importante a gente lembrar que a estrela ela vai ficar aproximadamente 90% do tempo em sequência principal. Fazendo o quê? O que é sequência principal? É quando a estrela, a protoestrela, está fazendo fusão de hidrogênio em hélio, tá? E aí, o que você pode pensar? Pô, mas a estrela anã marrom, então, ela não entra naquele ciclo que a gente vai estudar, porque a estrela anã marrom, ela tem uma massa de 0,08 massas solares, e como sua massa é pequena, o seu núcleo não atinge temperaturas suficientes para fazer a fusão de hidrogênio em hélio. Mas então a questão é a seguinte, se a anã marrom não faz fusão de hidrogênio em hélio, como que ela é chamada de estrela? Sendo que a definição de estrela é uma massa de gás ionizado que tem como fonte de energia uma reação de fusão. E aqui você tem que guardar o seguinte, a estrela anã marrom, ela não tem energia, ela não tem temperatura suficiente para fazer a fusão do hidrogênio em hélio. Porém, a estrela anã marrom, ela consegue fazer a fusão do quê? Do deutério em trítio. Lembra, deutério e trítio são os dois isótopos de hidrogênio. Como a anã marrom consegue fazer fusão de deutério em trítio, ela está fazendo uma fusão. Por isso que ela é uma estrela. A anã marrom, ela é uma estrela. Porém, como essa fusão não é de hidrogênio em hélio, ela não entra naquilo que eu chamo de sequência principal, que é quando aquela protoestrela tem uma massa de pelo menos uma massa maior do que 0,08 massas solares e então começa a fazer fusão de hidrogênio em hélio, tá? Então, entendemos essa parte aqui, ó. Então, vamos resumir bastante, ó. Eu sei que ó, é muita coisa e principalmente você pode estar pensando, nossa, é muita coisa, mas é normal isso, porque esse aqui é um assunto inédito, então é difícil a gente ter uma bagagem antes. A não ser que você gostava de algum assunto de astronomia, mas pode ter certeza que você revendo essa aula e lembrando que você também tem o material dessa aula, então você vai conseguir entender completamente isso. E o que acontece então? Vamos resumir essa parte. Eu tenho as estrelas, elas se formam nas galáxias, na região de formação estelar. Aí eu tenho aquela massa de gás se contraindo, formando uma protoestrela, certo? E aí qual que é a nossa ideia aqui? Se aquela protoestrela, se a massa dela for menor do que 0,08 massas solares, ela forma uma anã marrom. E lembra, a anã marrom, ela não tem temperatura suficiente para fazer fusão nuclear, porque a temperatura do núcleo dela é de 8 milhões de graus Celsius, é a média, e a temperatura de fusão é de pelo menos um intervalo, né, entre 10 milhões e 100 milhões de graus. Então, a anã marrom, ela não faz fusão nuclear
de hidrogênio em hélio, então ela não entra naquilo que eu chamo de sequência principal, que é justamente quando a protoestrela começa a fazer fusão de hidrogênio em hélio. Porém, se lembre que a estrela anã marrom, ela faz sim fusão, só que de deutério em trítio. E aí, caso aquela protoestrela, aquela massa de gás que se comprimiu, tem uma massa maior do que 0,08 massas solares, ela entra naquela sequência principal, que é onde a estrela vai passar 90% do seu tempo. Sequência principal é quando ela está fazendo reações de fusão de hidrogênio em hélio, certo? E aqui também tem uma ideia de reações, de uma cadeia de reações, que é importante nessa ideia de evolução estelar. E o que acontece? Em evolução estelar, a gente vai ver reações nucleares que são extremamente complexas, que a gente não estuda a nível de ensino médio. Então, por exemplo, aqui a gente vai falar de um ciclo que é chamado de ciclo próton-próton, e a ideia é que você entenda, que você tenha realmente a ideia dele. Aqui não tem como a gente entrar num viés mesmo de uma física quântica, muito embora também no mapa da FUVEST tenha aulas de física quântica, né? De física moderna, na verdade, que agora cai na FUVEST. Mas a nossa ideia aqui é pegar uma ideia mais geral, porque nós estamos estudando não física moderna, mas sim evolução estelar. Então aqui nas estrelas vou ter algo que é chamado de ciclo próton-próton. Por que ciclo próton-próton? Porque eu vou ter reação de prótons e no final, como resultado, eu vou ter prótons, tá? E qual que é a ideia? Eu tenho um próton reagindo com outro próton, formando um deutério, mais um pósitron, mais um neutrino eletrônico. Então, a primeira parte, eu tenho dois prótons reagindo, formando um deutério, mais um pósitron, mais um neutrino eletrônico. Depois disso, tá vendo esse deutério aqui formado? Esse deutério formado, ele vai reagir com próton. Quando ele reagiu com próton, ele formou o hélio com massa 3 e liberou radiação gama. Aí o que acontece? Esse hélio 3 ele vai reagir com outro hélio 3, formando o hélio 4 e liberando mais 2 prótons, certo? Então o ciclo próton-próton, porque eu tenho reação de prótons formando um hélio e também formando mais prótons. Correto? E essa reação aqui, você vai perceber que vão ter outras reações que elas até fogem muito de, cara, como que aconteceria esse mecanismo? Daqui a pouco, mais pra frente, no final da aula, a gente vai ver, por exemplo, as estrelas de nêutrons. E a gente vai ver como que se formam os nêutrons nessas estrelas. Então é algo que, olha, realmente vai num nível muito aprofundado de física moderna. Então guarda essa reação aqui, ó, desse ciclo próton-próton, que ele faz parte muito importante na ideia de evolução estelar. E olha a energia liberada. Em torno de... Cada ciclo próton-próton libera em torno de 26,7 mega electronvolt. Lembra que mega é 10 a 6, ou seja, 26,7 milhões de electronvolts cada ciclo próton-próton. Ou seja, lembra que reações nucleares elas liberam muita energia. Seja fissão nuclear, e aqui no caso estamos estudando fusão nuclear, elas sempre liberam muita energia, tá? Então, o que acontece? Nós já vimos lá que eu tenho a reação, eu tenho as nebulosas, tá? São o berçário das estrelas, e eu tenho a estrela na sequência principal. A sequência principal é quando está fazendo fusão de hidrogênio em hélio. E aí você percebe que ela pode ter dois caminhos diferentes. E por que ela tem dois caminhos diferentes? Pelo seguinte, a gente falou lá em cima que, olha isso, guarda isso. O que define o ciclo de estrela, o que define o ciclo de vida de uma estrela é a sua massa. Então eu tenho a nebulosa. Aí eu tenho o seguinte, ó. Se a massa, na verdade, for menor do que 8 vezes a massa solar, eu vou ter essa sequência. Sequência principal, gigante vermelha, nebulosa, anã branca. Isso se a massa for menor do que 8 vezes a massa solar, né? Caso a massa seja maior do que 8 vezes as massas solares, ela vai entrar nessa sequência aqui. E aí, de novo, no final, quando vai formar uma supernova, ela vai entrar em dois possíveis caminhos. E aí perceba que, de novo, eu vou estar sempre considerando a massa.
Nesse caso, se a massa estiver entre 1,5 e 4 massas solares, eu vou formar uma estrela de nêutrons. Caso seja maior, eu vou formar um buraco negro, tá? E aí, eu quero que você já entenda o seguinte. Esse quesito aqui de qual que é a massa para que ela entre em uma sequência ou em outra sequência, né? Aqui nesse intervalo, por exemplo, ou nesse intervalo. O que acontece? Aqui, sinceramente, as fontes acabam divergindo bastante. Então, por exemplo, às vezes você pega em algumas literaturas colocando uma margem de uma estrela com massa solar de 8 vezes, né? 8 vezes a massa solar, ela entra num ciclo. Agora, outras obras colocam entre 7 e 29 massas solares. Então, o que acontece? Esse valor aqui, se a FUVEST cobrar este quesito, se ela for nesse ambiente aqui das massas, já saiba que ela pode apresentar valores diferentes, bem diferentes do que estão aqui. Porque justamente essa ideia aqui das massas, ela pode acabar divergindo bastante. Eu, sinceramente, usei tudo como base nessa aula 3 diferentes fontes. E as 3 diferentes fontes, elas oscilavam, principalmente nessa parte aqui, ó, da supernova. Quando que ela forma uma estrela de nêutrons e quando que ela forma um buraco negro. Então, aqui coloquei o valor daquela fonte que eu considerei a mais embasada, certo? Mas saiba que esses valores aqui podem oscilar, então não foque nisso. Entenda o princípio de funcionamento. Porque se você entender o princípio de funcionamento e a FUVEST der valores diferentes de intervalos de massa, você ainda assim não vai ser prejudicado em nada. Certo? Então, aqui nós falamos de protoestrela, que é aqui, ó, quando ela vai entrar na sequência principal, né, e tudo mais. E aí nós vimos que se a massa solar for menor do que 8, se a massa da estrela for menor do que 8 vezes a massa solar, ela vai entrar nessa sequência. Ou então, se for maior do que 8 vezes a massa solar, ela vai entrar nessa sequência aqui, certo? Então vamos descer ali. Então vamos começar a entender cada um desses processos. Ó. A estrela foi lá, ela estava fazendo a sua sequência principal. Lembra, a sequência principal é quando eu estou fazendo fusão de hidrogênio em hélio. Mas o que acontece? Uma hora, aquele hidrogênio vai acabar da sequência principal. Depois de 90% do seu tempo de vida, né, que ela fica fazendo a sequência principal, o seu hidrogênio vai acabar. E o que vai acontecer? Quando as estrelas consomem o hidrogênio do núcleo, que corresponde a 10% de sua massa total, ou seja, quando ela consumiu todo o seu hidrogênio, elas se transformam em anãs, em estrelas gigantes vermelhas. Ou seja, quando que se forma uma estrela gigante vermelha? Quando a estrela saiu da sequência principal, ela terminou de consumir todo o seu hidrogênio, ela vai colapsar e vai formar uma gigante vermelha. Mas como assim a estrela vai colapsar? É aquele princípio que a gente viu lá no começo. Você se lembra que quando eu falo de estrelas, eu estou usando sempre esse princípio aqui da força gravitacional tentando comprimir essa estrela, e aí eu tenho a liberação, essas forças internas, né, apontando para fora da fusão nuclear. Pensa, se uma estrela acabou sua sequência principal, consumiu todo o hidrogênio, você concorda que vai parar de ocorrer fusão nuclear aqui dentro? Ou seja, essa força interna aqui vai ficando cada vez menor. Se essa força interna vai ficando cada vez menor, isso significa que a força gravitacional começa a vencer. Ou seja, o que a força gravitacional faz? Ela começa a comprimir essa massa. E aí, eu vou tendo a fusão de outros elementos. Nós vamos ver que, no caso aqui, a fusão nuclear do hidrogênio em hélio parou. Então eu estou formando hélio. Só que pensa, ainda eu tenho aquela força gravitacional comprimindo muito. Ela está aproximando os átomos de hélio. E aí, por conta dessa força gravitacional, eu começo a formar outros elementos que são mais pesados do que o hidrogênio. Aí eu vou ter a formação do ferro. Do carbono. Eu vou ter a fusão do carbono. E aí, quando tiver a formação do carbono, é tanta energia liberada que ela explode, formando uma gigante vermelha. Então aqui é muito legal você perceber que vai ser um processo gradativo. Aqui na sequência principal eu fazia fusão de hidrogênio em hélio. Aqui o hidrogênio acabou, só tem o hélio.
como a fusão está diminuindo, a força gravitacional começa a comprimir muito por conta da massa gigantesca, e aí, como aquela força é muito forte, ela começa a aproximar muitos átomos de hélio e eu vou tendo fusões em elementos mais pesados. Quando acontecer a fusão no carbono, formando o carbono, ela explode, formando a estrela gigante vermelha, que é a perspectiva de justamente em qual estrela o Sol vai explodir, né? Se lembra que eu falei do Sol? Ó? No caso do Sol, esse equilíbrio vai durar 10 bilhões de anos, né? O equilíbrio das forças. Após isso, o hidrogênio vai acabar, fazendo com que a força gravitacional vença. Essa força de compressão vai resultar em fusões de hélio, chegando até a formação do carbono. Nesse ponto, o Sol é caracterizado como uma gigante vermelha e o seu raio começa a expandir muito. Por não ter massa suficiente para fazer fusões além do carbono, ele vai expelir suas camadas mais externas, formando as nebulosas planetárias, que daqui a pouco a gente já vai ver aqui. Tá? Então, o hidrogênio acabou, a força gravitacional começou a vencer, eu comecei a aproximar muito os átomos de hélio, fiz a fusão até a formação do carbono. Fiz a fusão, né? E aí formou a estrela gigante vermelha, tá? Então essa é uma ideia aqui inicial das gigantes vermelhas, certo? E aí, pode acontecer também, e acontece, quando ele formou a estrela gigante vermelha, tá tendo fusão, quando chegar na fusão do carbono, a estrela não tem mais energia suficiente para fazer uma fusão além do carbono. Então o que acontece? Ela vai expelir suas camadas mais externas e aí ela vai formar aquilo que nós chamamos de nebulosa planetária, tá? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dela, tá? E aí, o que acontece? Pode acontecer também em vez de uma gigante para uma nebulosa, pode acontecer de ir uma gigante vermelha para uma supergigante vermelha. O que acontece? Se lembra que a sequência principal parou da fusão do hidrogênio em hélio, e aí explodiu, formou a gigante vermelha. Quando chegou na fusão do carbono, ela parou, ela explodiu, e aí pode acontecer na gigante vermelha. O que acontece a gigante vermelha? A supergigante vermelha, ela é chamada disso, ela recebe esse nome porque ela tem uma massa muito maior. E a supergigante, o que eu quero que você perceba? Tá vendo esses átomos aqui, ó? Hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, magnésio, silício, ferro. A supergigante, aqui nesse caso aqui, ó, olha o ciclo. Quando tem mais de 8 massas solares, o que acontece? Ela vai fazer fusões até o ferro. Então, a supergigante, ela consegue fazer fusão de hidrogênio em hélio, depois carbono, oxigênio, magnésio, silício, e ela vai chegar até ferro. E aí a supergigante, vai ser a mesma ideia. Nesse ponto, quando a supergigante formar o ferro, o equilíbrio acabou. Aquele equilíbrio, quando eu falo de equilíbrio, se lembra, aquele mesmo equilíbrio, eu vou ficar focando muito nele porque ele é muito importante. O equilíbrio das forças gravitacionais e da pressão interna, força interna, por conta da fusão nuclear. E o que acontece? A estrela estava lá, gigante vermelha, explodiu, formou uma supergigante vermelha, e aí a supergigante vai fazendo as fusões nucleares, né? Porque se lembra, o que alimenta uma estrela é a fusão nuclear, só que a supergigante consegue ir além, ela consegue formar a fusão até o ferro. A gigante vermelha faz até o carbono, a supergigante faz até o ferro. Só que ela fez a fusão do átomo de ferro, formou o ferro. Só que a supergigante, ela não consegue fazer uma fusão com átomos além do ferro. A partir do ferro, ela já não tem energia. Por quê? Até um átomo antes do ferro, a fusão nuclear, ela libera energia. Já no caso, quando é a fusão de átomos mais pesados do que o ferro, até o ferro, o que acontece é que o gasto de energia para fazer essa fusão, ele é maior do que a energia liberada. Ou seja, a supergigante, ela não consegue fazer reação de fusão nuclear. E se ela não faz fusão nuclear, qual que é o problema? Se ela não faz fusão nuclear,
o que acontece é que a força gravitacional começa a vencer. E se a força gravitacional começa a vencer, aquela força gravitacional vai começar a aproximar muito aqueles átomos de ferro. E aí, como ele vai tentar fazer a fusão de átomos de ferro, isso aqui vai fazer com que a estrela colapse e então forme uma supernova. Então, quando que acontece a formação de uma supernova? É justamente quando eu chego na parte da fusão do ferro. A estrela não tem energia suficiente para formar átomos além do ferro, então a força gravitacional começa a vencer, começa a comprimir e aquela estrela explode, ela colapsa, formando a supernova, certo? E aí, daqui a pouco a gente vai então ver a sequência depois, a supernova que vai acontecer, mas agora vamos voltar então para aquela parte de cima, que é esse círculo aqui. Eu tinha lá a gigante vermelha, ela poderia entrar em uma formação de supergigante vermelha, ou então ela explodir e formar uma nebulosa planetária. E aí aquela nebulosa planetária, o que acontece? Ela vai ter uma região que é chamada de caroço. Muitas vezes na literatura ela é chamada de caroço, que é uma região mais concentrada dela. Esse caroço, essa região mais concentrada dela, ela vai formar uma estrela anã branca. Então, o que é uma anã branca? Uma estrela anã branca, ela é o núcleo remanescente de uma nebulosa. E aí, uma anã branca, ela não realiza reações nucleares. Tanto é que ela vai decaindo a sua energia e ela chega até em uma anã negra, certo? Então, a estrela, como ela não realiza reações nucleares, que é justamente o combustível, o que acontece é que ela vai se esfriar até se tornar uma anã negra, certo? Que é aí quando ela perde totalmente a sua energia. E algo interessante para a gente ter uma noção de como, apesar de ser chamado uma estrela anã, jamais pense que é algo pequenininho, não deve ser uma massa tão gigantesca. A anã marrom, a anã branca, olha essa informação. A anã marrom, o diâmetro dela é aproximadamente o diâmetro da Terra. Ou seja, a ordem de tamanho de uma estrela é em torno do tamanho da Terra. Porém, a massa da estrela anã é aproximadamente a massa do Sol. Então você imagina você ter a massa do Sol no volume da Terra. Aí você lembra o seguinte, o que é densidade? É massa pelo volume. Só que nesse caso, a densidade da anã é a massa do Sol dividido pelo volume da Terra. Ou seja, é uma densidade absurda. Porque eu tenho uma massa gigantesca em um volume pequeno. Se compara o volume da Terra em relação ao volume do Sol, é pequeno. Eu tinha visto, eu não me lembro, eu acho que é 1 trilhão de quilos por centímetro cúbico a densidade. A densidade da anã branca é em torno disso. Se não me engano, é 1 trilhão por centímetro cúbico. Imagina a água, 1 grama. 1 grama por centímetro cúbico. Aqui está falando de 1 trilhão. Então é algo que, foge até nosso raciocínio, né? E aí lembra que a anã branca ela não faz reação nuclear, ela vai se esfriando até formar uma anã negra, certo? E aí essa parte aqui ela acaba. Então guarda o seguinte, que uma estrela anã branca ela é uma remanescente de uma estrela morta. Por quê? Eu tive lá a explosão da gigante vermelha, formou a nebulosa, a região mais concentrada é a anã branca. Então a anã branca ela é uma remanescente de uma estrela morta, de uma gigante vermelha. Tá? Mas aí você se lembra que no caso em que ela estiver um ciclo, né, formando uma super gigante vermelha, se lembra que ela vai fazendo fusões até chegar no átomo de ferro? Quando ela chega no átomo de ferro, ela não consegue continuar, aí a força gravitacional é maior do que a força interna, colapsa, formando a supernova. E aí a supernova, ela tem
esse aqui é um dos fenômenos mais incríveis do universo, quando tem a explosão de uma supergigante formando uma supernova. E olha só, após a fase de supergigante vermelha, e formação do ferro no núcleo, ela vai ejetar a sua maior parte da massa em uma explosão de supernova. Que foi o que a gente viu? Chegou lá o núcleo, ó, chegou no ferro, ela não faz uma fusão nuclear, colapsa e explode formando a supernova. E aí o que acontece? A supernova, ela tem tanta energia, que olha só, se lembra que a gigante vermelha chega até a fusão do carbono, a supergigante chega até a fusão do ferro, a supernova, ela chega até fusões de átomos de cobre, de átomos de ouro. Tanto é que todo ouro que nós temos hoje na Terra, ela veio de uma supernova. Por quê? É justamente nas supernovas que eu tenho a formação dos elementos que são mais pesados do que o ferro. Lembra, na supergigante eu tenho formação de elementos até o ferro. A partir do ferro ela explode. Já na supernova eu tenho a fusão dos outros átomos que são mais pesados do que o ferro. E aí todo o ouro que nós temos na Terra, ele foi formado de uma supernova, porque a supernova tem energia suficiente para fazer fusão além do átomo de ferro. Então você imagina a imensidão da energia de uma supernova. Então, ó, o ferro, por exemplo, lá na supergigante, ele não sofre fusão nuclear, né? No caso aqui de uma estrela supergigante vermelha que nós vimos, e aí vai explodir. E aí, ó, formou a supernova. E é na fase de supernova que ocorre a fusão de elementos mais pesados do que o ferro. Exemplo que nós falamos, todo o ouro disponível hoje se originou de uma supernova. Então, a gente poderia pensar até numa contextualização nível FUVEST. Já pensou de formação estelar com exploração mineral? Então assim, obviamente a gente não consegue ter certeza porque vai ser a primeira vez que a FUVEST vai cobrar isso. Mas já pensou se relaciona a exploração do ouro, o minério, e a formação do ouro em supernovas que chegam até a fusão do ouro? Então você conseguir conectar essas coisas é muito legal mesmo. E para a FUVEST, lembra, a FUVEST é muito interdisciplinar. Ou seja, você dominar isso vai ser fundamental, certo? E aí, lembrando que sempre guarda isso. O ciclo de vida de uma estrela depende do que? Da sua massa. E aí, o que acontece? Essa supernova, de novo, ela vai ter uma região que é chamada de caroço muitas vezes, que é aquela região mais densa. E aí, se essa região tiver nesse intervalo, que é de 1,5 a 4 massas solares, essa região forma uma estrela de nêutrons. Caso esse caroço tenha uma massa maior do que 4 massas solares, esse caroço vai formar um buraco negro. Certo? E como que vai acontecer isso? Vamos ver aqui, ó. No caso em que esse caroço aqui ele tem até 4 massas solares, ele forma uma estrela de nêutrons. E como assim uma estrela de nêutrons? Você percebe que apesar da massa comparada às outras, por exemplo, de uma supergigante, de uma supernova, a massa é pequena comparada a essas, mas ainda assim a massa é absurdamente grande, até 4 vezes as massas solares, a massa solar. E como se forma uma estrela de nêutrons? Pensa, a estrela de nêutrons, eu tenho uma massa tão gigantesca que olha a reação que ocorre. Como que forma uma estrela de nêutrons? A massa é tão gigantesca que a massa começa a comprimir os átomos e eu tenho que a reação de prótons com elétrons. Começa a aproximar tanto, prótons e elétrons, e aí eles se agem e formam os nêutrons. Então é esse processo em que eu tenho a formação das estrelas de nêutrons. E aqui quando você ouvir falar de estrelas de nêutrons, guarda isso, que é a formação dos pulsares. O que acontece? As estrelas de nêutrons, elas, por conta da movimentação de cargas,
Lembra, ela é chamada estrela de nêutrons, mas isso não significa que ela não tenha cargas elétricas. Ou tem uma movimentação tão grande de carga elétrica, e se lembra, lá que a gente vê esse princípio lá em Eletromag. Assim como magnetismo, campo magnético forma corrente elétrica induzida, corrente elétrica também forma campo magnético. E esse campo magnético, ele é muito intenso. E esse campo magnético, ele forma o quê? Ondas de rádio. O campo magnético liberado aqui pelas estrelas de nêutrons, ele forma as ondas de se propaga em formas de ondas de rádio. E o que acontece? O que são esses pulsares? Esse campo magnético, ele fica literalmente, ele cria um fenômeno no espaço que ele fica como se ficasse pulsando. Então, vem daí essa ideia dos pulsares. Tanto é que, nas primeiras vezes em que os cientistas detectaram esse fenômeno dos pulsares, eles se questionaram se talvez não fosse vida extraterrestre tentando entrar em contato. Porque eles viam um pulso sendo enviado a uma distância absurda. Eles pensaram, será que não é algum contato de vida extraterrestre? E não, depois que eles foram entender que justamente aquele pulsar era por conta desse campo magnético absurdamente grande das estrelas de nêutrons. Então isso aqui também é algo bem importante. Formação de pulsar, lembra, é uma supernova, e aí quando a sua massa solar está até 4 vezes a massa do Sol, ela forma então uma estrela de nêutrons. Certo? E aí de novo, principalmente aqui, ó. Aqui nas 3 fontes, foram 3 fontes que eu usei. Os valores mudaram bastante de em qual momento eu formo uma estrela de nêutrons ou então eu caio em um buraco negro, tá? Então, não fique preso a exatamente esses intervalos, tá? Esses intervalos aqui eles podem mudar bastante, na verdade, de acordo com a fonte que você está usando, certo? E aí, nós vimos que, então, se uma supernova, se ela não seguir o ciclo, se ela não tiver nesse intervalo, ela vai formar o quê? Ela vai formar um buraco negro, que é justamente quando aquele núcleo tem massas maiores do que 4 vezes a massa do Sol. E o que é importante aqui? Quando eu falar de buraco negro, você precisa entender, você precisa ter em mente Einstein, tá? É fundamental. Por quê? Toda essa ideia, essa construção teórica inicialmente de o que é um buraco negro, toda essa ideia, ela foi feita a partir das resoluções das equações de Einstein, propostas por Einstein. Então existem alguns físicos, astrofísicos, que são fundamentais nesse processo de toda a teoria por trás dos buracos negros, que são o Michel e o Chandra, que é um matemático indiano, que ele conseguiu resolver boa parte, se não me engano, quase todas as equações de Einstein. Então, quando eu falo de buracos negros, eles foram construídos a partir de uma ideia, a partir da resolução das equações da relatividade propostas lá por Einstein, tá? E qual que é uma ideia aqui para a gente entender buraco negro? Buraco negro, primeiramente, não é algo massivo. Como assim? Você não consegue pisar no buraco negro. Você consegue pisar em um planeta, mas em um buraco negro você não consegue pisar. Qual que é a ideia? Buraco negro, a gente precisa lembrar lá da parte da relatividade, do espaço-tempo. Você deve ter visto essa representação que Einstein usava, que os físicos usam até hoje, para representar essa ideia do espaço-tempo. Qual que é a ideia de espaço-tempo? Você não consegue desconectar o espaço do tempo. Então imagina que o espaço-tempo ele é um tecido. Ele é um tecido aqui, ó. Imagina que tem 4 pessoas aqui, ó, esticando esse tecido, né? Tem uma ponta aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Se eu colocar uma massa, você concorda que eu vou distorcer esse tecido? Ou seja, uma massa no espaço, ele distorce o espaço-tempo. Ele distorce o espaço-tempo. E qual que é a definição de buraco negro? É uma região do espaço-tempo com forte atração gravitacional. Forte atração gravitacional, certo? E aí o que acontece? Como o buraco negro ele tem uma grande atração gravitacional, tem uma massa absurdamente grande, ele vai causar uma grande distorção no espaço-tempo.
E o que acontece quando a gente fala de buraco negro? Você tem que pensar em algo chamado de singularidade. O que é singularidade? É o ponto de densidade infinita de um buraco negro. Então, qual que é a ideia de singularidade? É quando eu falo do núcleo do centro de um buraco negro. Seria o lugar com densidade infinita. Ou seja, densidade é massa pelo volume, seria uma massa infinita. Isso aqui é meio... parece uma loucura imaginar. Sim, mas seria algo como uma massa infinita. Então, quando eu falo de singularidade, estou falando do núcleo do átomo, o centro de um buraco negro, tá? E a ideia é que esse centro do buraco negro ele tem a massa infinita, a densidade infinita. Ou seja, imagina a distorção que ele vai causar aqui no espaço-tempo. E aí, qual que é a ideia? É o seguinte, guarda isso, densidade infinita, vamos considerar quase uma massa infinita, o buraco negro. Você se lembra lá das aulas de gravitação? Nas aulas de gravitação, nós estudamos algo chamado de velocidade de escape. O que é velocidade de escape? É a velocidade mínima que você tem que ter, por exemplo, para lançar um foguete e ele conseguir sair da atmosfera, certo? E aí, nós temos a velocidade de escape. E o que acontece? Quanto maior a massa, nós sabemos lá da gravitação, maior vai ser essa velocidade de escape. Agora, pensa comigo, se do buraco negro eu estou falando de algo, de uma massa infinita, de uma densidade infinita, pensa, se quanto maior a massa, maior a velocidade de escape, imagina de um buraco negro. Qual que seria essa velocidade que você precisa lançar algo para que ele pudesse escapar do buraco negro, sendo que sua massa é infinita, sua densidade é infinita? O que acontece? Você já deve ter ouvido falar do horizonte de eventos. E aqui, por analogia, só por analogia, tá? Vamos imaginar que esse horizonte de eventos aqui do buraco negro, ele seria equivalente a essa atmosfera. Como assim? Para você vencer a atmosfera, no caso da Terra, você não tem que ter uma velocidade de escape? O que é esse horizonte de eventos? É toda a região aqui do buraco negro, é toda essa região do buraco negro para a qual a velocidade de escape é igual à velocidade da luz. Ou seja, a única forma de você escapar da ação de buraco negro é se você tiver uma velocidade de escape igual à velocidade da luz. Só que acontece, é impensável um objeto atingir a velocidade da luz. Não importaria se ele atingisse 0,99 vezes 0,99 da velocidade da luz. Se ele não atingisse a velocidade da luz, ele não consegue atingir a velocidade de escape. Então, se lembra que no caso da Terra, se ele não atinge a velocidade de escape, ele não sai da atmosfera, não consegue sair da ação do campo gravitacional terrestre, e no caso do horizonte de eventos de buraco negro, é justamente a região para a qual a velocidade de escape ela seria igual à velocidade da luz. E é por isso que quando eu estou falando de buraco negro, por que é chamado de buraco negro? Porque nenhuma onda consegue escapar dele. Por quê? A única forma de uma onda escapar é se a sua velocidade fosse igual ou então fosse maior do que a velocidade da luz. É por isso que nada consegue sair de um buraco negro, tá? E aí quando a gente fala de buraco negro, também tem uma expansão ainda mais aprofundada, que é a ideia dos buracos de minhoca. Só que guarda o seguinte, buracos de minhoca, eles seriam uma ideia teórica. Os buracos de minhoca, por enquanto, ainda não se tem uma comprovação efetiva de que se eles existem ou não. Mas buraco de minhoca seria uma distorção em que eu teria um buraco negro aqui e outro embaixo. E aí, o que aconteceria entre esses dois é justamente chamado de buracos de minhoca, só que eles ainda não foram completamente comprovados. Certo? Então essa é a nossa ideia de buraco negro, tá? Guarda que eu tô falando do quê? De algo que foi construído justamente a partir da resolução das equações de Einstein, principalmente por Michel e Chandra, né? Então, o matemático indiano. Então, assim, nós construímos aqui toda a nossa ideia de evolução estelar, certo? Nós chegamos aqui nesse último estágio. Então, foi um processo bem longo, e aqui, ó, no final
tem um esquema mais completo ainda de quais que seriam algumas sequências específicas, tá? Aqui, ó, para outra estrela, no caso de uma anã marrom, ó, como a gente viu, ela nem entra em uma sequência principal, certo? Então por isso que ela fica igual. E aqui no final nós teríamos algo mais detalhado ainda, de acordo com as massas solares, certo? Mas então assim nós encerramos a nossa aula de evolução estelar.